Bem, queridos, estamos aqui de novo então, que o Senhor aqui possa falar aos nossos corações. Eu passei muitos anos, perguntando para Deus qual era a melhor forma de fazer discípulos, qual era a melhor forma de apresentar aos discípulos o Evangelho, de fundamentar esses discípulos. E uma coisa assim fantástica que o Senhor nos mostrou foi o famoso tripé: porta, caminho e alvo. Mateus 7,14 fala o quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Foi daí que a gente tirou essa questão de porta, caminho e alvo, esse tripé que nos ajudou tanto a explicar para o discípulo novo que chega o que é o Evangelho e o que é viver dentro do reino de Deus. E quando nós falamos sobre a porta, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do arrependimento, nós estamos falando do batismo em Cristo para a remissão dos pecados e nós estamos falando sobre o receber o Espírito Santo. Isso está lá em Atos 2, 37 e 38, quando perguntaram para Pedro: que faremos, pois, irmãos? E a primeira dica que Pedro disse foi exatamente isso: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a gente tem aqui um jargão entre nós que a gente, quando um discípulo começa a espernear, a gente fala: não te falaram disso na porta, não? E muita gente às vezes passa pela porta sem entender muita coisa que precisava saber antes da porta. Então a gente tem esse jargão, não te falaram isso na porta, não? Então surge a pergunta, o que é que nós temos que falar na porta com o discípulo? Então nós temos que conhecer bem essa questão do arrependimento, do batismo em Cristo e do receber o Espírito Santo para entrarmos na porta. Essa questão da renúncia, do renunciar a tudo que tem, do negar a si mesmo, do tomar a cruz, do estar disposto a perder a vida para poder ganhar a vida. Então todas essas coisas a gente começou então a mostrar para o discípulo ali na porta, na entrada do reino de Deus. Mas hoje eu queria falar sobre o depois da porta. O caminho aí que nós temos a seguir. Qual é a diferença de você antes da porta e você agora que entrou pela porta, amados? Leia lá 1 João 10, versículo 9, tá, queridos? Eu quero dizer para os irmãos que o passar pela porta é o passar da morte para a vida. Isso está lá em João 5, versículo 24. O passar pela porta é descobrir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 22, para que não seja só de lábios quando falamos para Ele, oramos para Ele, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade, mas a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Passar pela porta, queridos, é sentir que as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17. Então, 4 coisas que mudam radicalmente quando passamos pela porta. Primeiro, antes da porta, estávamos debaixo da ira de Deus. E agora temos paz em Deus. Romanos 5, versículo 1. Então, letra A, tá? Consciência limpa, tá? Que passamos a ter. Está lá em 1 Timóteo 3, 9. Lembrando que a paz de espírito é diferente de uma alma cansada, estressada, ansiosa. Essas doenças da alma que tanto afligem as pessoas aí, de pânico. A pessoa fica com aquela que chama bipolarismo. Então a paz de Cristo, a paz de espírito que Deus nos dá, que o mundo não pode entender, tá? A paz que só há em Jesus, que não é a ausência de guerra, mas é uma pessoa vivendo dentro de nós. Isso tudo a gente tem que aproveitar depois da porta. E terceiro lugar aqui, letra C, nós somos livres da culpa. 1 Coríntios 1, 8. Nós somos livres de qualquer condenação. E em segundo lugar, sobre as 4 coisas que mudam radicalmente quando passamos pela porta, em segundo lugar, antes da porta nós estamos separados de Deus. E agora nós estamos o quê? Unidos com Cristo. Romanos 6, versículo 5.
Nós somos unidos com Cristo, queridos. Não estamos mais separados de Deus. Dentro dessa parte, né, nós somos parte de Deus, depois da porta. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 12 a 14, você vai ver isso. Em terceiro lugar, antes da porta, nós éramos, queridos, escravos do pecado pela lei. E agora estamos o quê? Libertos com respeito à lei. Está lá em Romanos 7, versículo 6, Romanos 7, 14, Romanos 7, 18 e também Romanos 8, versículos 1 e 2. Então, antes da porta éramos o quê? Escravos do pecado pela lei. Agora estamos libertos com respeito à lei. Amém, queridos? E quarto lugar, amados, antes da porta nós estávamos mortos, né? Peixes nadando contra a correnteza. E agora, amados, nós estamos vivos com a vida de Jesus dentro de nós. Romanos 8, versículos 13 a 17. Então, queridos, concluindo então hoje essa palavra, nós temos que fazer um exercício de vez em quando para valorizarmos o que nós somos hoje. Lembrar do que éramos e para onde iríamos se não tivéssemos passado pela porta. Leia lá também Romanos 6, 20 e 21. E uma vez eu tive um sonho que eu fiquei assim, acordei suando frio, porque nesse sonho eu fazia as maiores atrocidades que você pode imaginar. Eu estava ali num pecado assim deliberado e achando aquilo super normal. E quando eu acordei assim apavorado, Deus me falou assim, é isso aí que você sonhou? Seria você sem mim. É o Osias antes da porta. Faça essa reflexão de vez em quando. Se lembre do que você era antes da porta. Tá? Então, entenda como você tem que viver agora que você passou pela porta, queridos. Então, para quem é que não vai servir esse exercício, né? Só para aqueles que olham a sua vida atrás e vê a sua vida hoje e não encontra diferença. Tem muitas pessoas que estão no meio da igreja hoje que não vê diferença nenhuma, não consegue ter um testemunho assim, algo impactante, que vai mostrar o que ele era antes da porta e o que ele é agora. Então, queridos, preste atenção, porque o amor de Deus que está em Cristo Jesus, tá? Nada vai nos separar dele, Romanos 8, 37 e 39. Essa é a vida que nós vivemos agora, depois da porta, nesse caminho, que privilégio que nós temos, desse poder transformador da palavra de Deus em nossas vidas, de Jesus em nossas vidas, vivendo dentro de nós. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Tá? Cristo em vós, a esperança da glória. Um privilégio que nós temos como filhos, como súditos desse Rei maravilhoso, é ter esse poder transformador que nos faz caminhar por esse caminho de santificação até a glorificação, sendo cada dia, de fé em fé, de glória em glória, cada dia mais parecido com Jesus em tudo. Amém, queridos? Então, essa breve palavra para você valorizar e você entender a diferença do que você era antes da porta e do que você é hoje. E se você não vê a diferença ainda, sabe que você precisa conhecer esse Jesus, você precisa se entregar a Ele totalmente. Não importa quantos passos você dá para longe de Deus, basta um passo só para você retornar. Se você quer pecar, se você quer navegar para longe de Deus, o diabo logo vai te arrumar um barco, tá? Vai te fazer todas as condições de você ficar longe de Deus. Mas ele olha para você e só com um olhar, tá? Você consegue retornar para ele. Então é tempo agora de você ver na tua vida essa diferença do pós-porta, do quando você entra no reino de Deus, experimentar toda essa plenitude de Cristo. Grande abraço a todos, fica com Deus. Queridos, bem-vindo aí ao meu canal, eu sou o pastor Osias Matos, estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, tá? Se inscreve lá, dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando ao outro no Senhor. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fica com Deus.